Bom dia, nono ano, tudo bem? Vamos iniciar mais uma semana de trabalho. A aula de hoje é referente ao dia 22 de junho, segunda-feira. Esse exercício que eu vou resolver é um exemplo parecido com um que vocês vão fazer do livro. Quando vocês pegarem o livro de vocês, lá na página 174, número 6, parece com esse exercício aqui. Só que os números são diferentes. Então, eu sugiro que vocês assistam esse vídeo uma vez, até o fim, volta para começar a assistir novamente, abre o livro e observa, faça a comparação. Então, vocês vão fazer tudo o que eu estou fazendo com os números que estão lá no desenho. Só que vocês têm que prestar atenção para não copiar do vídeo o que eu estou fazendo. Vocês têm que fazer a mesma coisa, porém com esses números aqui. Lá fala assim, ó, considere os quadrados coloridos de verde e de azul. Só que aqui eu coloquei verde e vermelho. Representados na figura abaixo. E em seguida faça o que se pede. Na letra A, determine a área do triângulo. No caso lá, tá falando que é um triângulo laranja, aqui é rosa. Na letra B, calcule a medida da hipotenusa desse triângulo. Então, nós vamos fazer. Começando, pessoal, o que vocês têm que observar? As medidas que vocês têm aqui é da área. Por que eu sei que é a área? Porque está em centímetros quadrados. Isso aqui, então, é a área do quadrado. Não é a medida do lado dele. Então, toda vez que eu vejo uma medida indicada assim, significa que é a área. Então, o que eu tenho que pensar? Como que eu vou saber a área do triângulo? Vamos lembrar? Para calcular a área do triângulo, eu vou usar a de área, é igual a base, vezes a altura do triângulo, dividido por 2. Por que que é assim que calcula? Ó, vou retomar um pouquinho com vocês. Lembra quando a gente aprendeu a calcular a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes altura, ó, retângulo é essa figura aqui. Só que o triângulo nada mais é do que um retângulo cortado ao meio. Então, eu vou ter a área dele dividido por 2. Então, a área do triângulo é a partir da área do retângulo, tá bom? Então, vamos pensar assim, ó, vou usar outro papelzinho aqui. Como que eu vou descobrir a base do triângulo e a altura? Aqui seria a base. Vou até escrever, ó. E aqui seria o quê? A altura. Dá para escrever assim. Coincide com os lados do quadrado. Então, se eu descobrir o lado do quadrado verde, vai ser a base do triângulo. Se eu descobrir o lado do quadrado vermelho, vai ser o lado que corresponde à altura do triângulo. Então, nós vamos voltar no tempo. A gente vai voltar e eu vou falar aqui sobre o quadradinho verde, ó. Tá dizendo que a área dele é igual a 36. E a gente sabe que para calcular a área de um quadrado é L ao quadrado, que é a mesma coisa que lado vezes lado. Então, se a área é 36, eu vou colocar no lugar do A, ó. Tá vendo? O 36 tá no lugar do A. O que eu ensinei a vocês para fazer com esse A ao quadrado? Vira raiz quadrada. Ó, esse A ao quadrado virou raiz quadrada. Então, o lado vai ser a raiz quadrada do 36, que é 6. Opa! O que eu acabei de descobrir? Que esse lado verde do quadrado vale 6 centímetros. A mesma coisa a gente vai fazer com o quadrado vermelho. Tá dizendo que a área dele é 10 centímetros quadrados. Aí eu vou lembrar lá da fórmula da área. Então, a área é igual a L ao quadrado. Então, no lugar do A, eu vou colocar o 10, ó. Tá vendo? E esse A ao quadrado vai virar raiz. Vou até indicar aqui com a canetinha de outra cor, ó. Esse A ao quadrado, ele vira
raiz quadrada, não dá para calcular. Então, vai ficar com raiz mesmo. Não existe raiz quadrada de 10. Se você fizer na calculadora, vai dar um número decimal, vai dar aquela dízima periódica infinita, não periódica infinita, vai dar um número irracional que a gente trabalhou lá no começo do ano. Então, o lado desse quadrado vale raiz de 10, que coincide com a altura do triângulo. Então, a altura desse triângulo vai ser raiz de 10. E a base desse triângulo, vou fazer ele assim, vai ser 6. Então, a partir da fórmula da área, eu consegui descobrir os lados dos quadrados e vocês vão fazer a mesma coisa com os números que estão aqui no quadrado maior. Vocês vão fazer essa conta e desse daqui. Esse vai dar certinho e esse também vai dar raiz, igual eu tô fazendo aqui. Então, vocês vão seguir fazer do jeitinho que eu tô fazendo aqui. Pausa o vídeo e faz igualzinho. A partir de agora, eu vou conseguir calcular a área. Então, eu vou vir aqui na fórmula e vou substituir. Então, eu vou colocar no lugar da base o 6, no lugar da altura o raiz de 10 e o 2 vai ficar. Se desse para fazer a conta, né, calcular a raiz, a gente calcularia. Como não dá, vocês podem dividir. 6 dividido por 2, 3 raiz de 10. Pronto. Acabou o exercício. É isso aqui. Tá? A gente descobriu a área. Se fosse na vida real, eu ia aproximar o valor. Se você calcular a raiz de 10, vai dar 3, alguma coisa. Aí a gente aproximava. 3,2, alguma coisa. E calcularia. Na vida real, a gente aproxima. Aqui, a gente pode deixar assim. Na alternativa B, ele quer que calcule a medida da hipotenusa desse triângulo. Porque eu tenho um triângulo retângulo, não é? Esse triângulo, ó, ele é retângulo. Tá vendo? Por quê, professora? Porque ele tem esse ângulo aqui de 90 graus, ó. Lembra que eu falei na outra aula com vocês? Deixa eu ver se eu acho aqui um triângulo retângulo. Esse. Ó, o triângulo retângulo que tem um ângulo de 90 graus. E ele tem hipotenusa. A hipotenusa é aquele lado que está oposto ao ângulo de 90. Então, quem que é a minha hipotenusa? Aqui, ó. Que eu não sei quanto ele vale, então eu vou chamar de x. Vamos relembrar da relação do Teorema de Pitágoras? É a hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos seus catetos. E nesse caso aqui, que a gente tem esse triângulo, que aqui vale 6 e aqui vale raiz de 10, e a hipotenusa, eu não sei quanto vale. Então, eu vou calcular. Então, agora que eu já sei quem é quem, eu vou colocar no lugar do H a hipotenusa, que é x. E eu desconheço. O cateto, você coloca quem você quiser primeiro. Vou colocar o 6 primeiro. E aqui eu vou pôr... Ó, tem que pôr parênteses por causa da raiz. Lembra que na outra aula da semana passada, eu trabalhei um exercício com vocês que tinha raiz, ó, e eu ensinei uma regrinha para eliminar essa raiz? Eu vou usar agora de novo. Tá vendo como eu disse que a gente tem aulas sequenciais? Então, a nossa aula é uma sequência. 6 ao quadrado é 36. O que a gente pode fazer aqui, professora? Corta. Toda vez que eu tenho raiz quadrada com a ao quadrado, a gente pode eliminar. Aí sobra só o 10. Olha que belezinha. Não precisa fazer cálculos, é só você lembrar dessa regrinha que eu ensinei. A gente pode eliminar raiz quadrada com expoente ao quadrado. Olha que facinho. Aí, o que sobrou, professora? 36 mais 10, que dá 46. E a gente vai fazer o que agora, que eu também ensinei na outra aula? Esse ao quadrado vai virar raiz quadrada de 46. Não existe a raiz quadrada do 46 e não dá para fatorar. Por que, professora, que não dá? Por que você sabe que não dá? Se eu fizer aqui a fatoração desse 46, ó, eu posso dividir por 2, dá 23. E o 23 não tá na tabuada do 2, não tá na tabuada do 3, não tá na tabuada do 5. Ele é um número primo.
o 23. Ele entra lá naquela lista, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, depois vem o 23. O 23 é primo, então quando eu fosse fatorar esse número, o que ia acontecer? Não ia ter nenhum número ao quadrado. Eu já sei porque eu sou professora, vocês vão descobrir com o tempo, vocês vão começar a perceber que tem números que não dá para fatorar, não dá nem para calcular a raiz, nem simplificar. O que vai acontecer nesse caso? Acabou aqui. Então, a hipotenusa desse triângulo realmente vai valer raiz quadrada de 46, tá? Só que no livro vai ser um número que vocês vão conseguir calcular. Como eu inventei esses números, acabou acontecendo isso, mas foi bom para vocês perceberem que isso aqui pode acontecer um número que não dá para simplificar, não dá para fazer nada, e o exercício acaba aqui. Então agora vocês vão tentar resolver o exercício do livro. Bom trabalho!